Olá, queridas traças! Estamos de volta à nossa programação normal, por assim dizer, do canal Leia Preta Leia. Agora que eu já retornei ao Brasil, já estou na casa da minha mãe, em segurança, porque essas últimas 3 semanas foram uma loucura. Essa questão de retornar ao Brasil, organizar as coisas, coronavírus lá, coronavírus aqui. Jesus humilha Satanás, E agora estou com uma programação especial provocada pela nossa auto-quarentena, nessas férias impostas que muitos de nós estamos nesse período de esperar para ver o que vai dar com essa pandemia do coronavírus. Quero pedir desculpas primeiramente se parece que eu estou gravando dentro da sede do Al-Qaeda ou no lugar onde o Bolsonaro faz as lives dele. Porque aqui eu estou sem meus equipamentos, muito inteligente, eu larguei tudo no Rio de Janeiro e agora não vou poder pegar, então estou gravando com o celular emprestado, com o celular em cima de um banco. Então nesse vídeo eu vou colocar aqui uma lista de livros para que vocês possam ler nesse período aí de quarentena autoimposta. Porque eu sempre falo aqui que esse canal ele é feito para você ter entretenimento, cultura e literatura empoderadores, porque eu acredito piamente, vou continuar acreditando, e essa crise do Covid-19 está me mostrando isso, que não tem nada melhor para reduzir as desigualdades, para empoderar as pessoas do que o acesso à cultura, à educação de qualidade, à literatura e assim por diante. E antes mesmo da gente entrar no vídeo, já lembra de deixar o seu like e se inscrever no canal para você dar suporte a esse nosso projeto. Eu retornei de Londres no domingo passado, dia 15. Se você quiser saber as minhas opiniões, o que eu penso sobre essa pandemia do Covid-19, da Covid-19, acompanhe o canal FreeWinnie, que na quarta-feira, e talvez na sexta, e talvez no domingo, eu vou fazer vídeos falando aí no ponto de vista mais político que eu acho. Mas eu também tenho que pensar no outro ponto de vista, no ponto de vista mais prático. A gente tem muitas pessoas enclausuradas em casa, em quarentena, embora a gente saiba que na situação atual estar em quarentena é uma questão de privilégio, tem muita gente que não pode, tem gente obviamente que trabalha com serviços essenciais que precisam continuar funcionando e tem pessoas que simplesmente não têm condições ou não pertencem a um estrato social ou a um tipo de ocupação profissional que permita que elas fiquem em casa, mas para nós que podemos, a gente está em casa, muitos de nós sem ter muito o que fazer. Então eu resolvi fazer alguns vídeos no canal Leia Preta Leia para oferecer alguns conteúdos, algumas coisas para que vocês possam ter lazer. Antes de mais nada, só avisar para vocês que eu estou um pouco resfriada, minha família está um pouco resfriada, isso é resfriado mesmo, mais uma crise alérgica por causa dos ônibus do ar-condicionado, por causa do avião, não estou com nenhum sintoma de coronavírus, só realmente os sintomas naturais das minhas crises de alergia, então se a minha voz estiver alterada, se eu estiver meio agoniada, é por causa disso. Para quem acompanha o meu canal desde o ano passado, sabe que em dezembro eu fiz uma série de vídeos fazendo resenhas de livros distópicos. Livros distópicos esses que faziam um pano de fundo, quase uma previsão profética do que a gente iria viver, que a gente estava vivendo aqui. E obviamente que eu não sabia que menos de um mês depois, um pouco mais de um mês depois, a gente estaria convivendo com essa coisa do Covid, 2 meses depois estaríamos em pandemia, praticamente universal. Mas obviamente não é o foco desse vídeo esse tipo de literatura, porque eu acredito que nesse momento a gente está vivendo com tanta dor, tanto sofrimento, tanta incerteza, que o melhor a fazer é sem dúvida tentar buscar umas leituras mais recreativas, leituras mais fáceis, não necessariamente Poliana menina, Poliana moça, Poliana mulher, gente? Não é isso que eu tô falando, mas tentar descansar a cabeça da gente. Então eu fiz uma lista desses livros que eu considero recreativos, são livros mais fininhos, não são livros grandes e que eu acredito que quase todos vocês vão conseguir ler em 1 ou 2 semanas. Tem livros para todos os gostos, tem romance, biografia, mistério, livro de espionagem. Lembrando sempre que tudo que eu coloco aqui no meu canal, eu tenho um blog que chama vejameumundo.com e as informações mais completas dos livros, também tem links de afiliados onde vocês possam obter esses livros, vai estar no blog e vai estar na caixinha de descrição. Vou priorizar os e-books, porque hoje está muito difícil de você, obviamente ninguém vai poder ir na livraria comprar se você já não tiver, nem na biblioteca, então se vocês quiserem comprar, priorizar os e-books, ou os livros de entrega que você peça em casa. Se você entrar no meu blog e gostar do meu blog e achar que tem a interface bonita, tem um design bonito, o meu blog é um blog que fica no wordpress.com e ele está hospedado na King Host Hospedagem, que é
é a hospedagem brasileira que fica nos estados do sul do país, que eu uso para hospedar o meu site na internet, e o domínio do meu site também é da KingHost. Então, se você se interessar, achar que é legal, eles têm pacotes muito legais, muito baratos de hospedagem, eles têm assistência 24 horas, tanto por chat quanto por ligação, né? E eles têm vários pacotes lá, inclusive o pacote de SEO, né, para vocês tentarem otimizar os seus sites. Então, eu vou deixar o meu link de afiliado aqui, entrem lá e se vocês quiserem, vocês podem, né, adquirir pelo meu link. Eu separei aqui em 3 classificações: ficção, ficção brasileira e não ficção. Então tem livros para todo mundo. O primeiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou, que foi publicado pela primeira vez em 1961. E ele é uma autobiografia que a autora conta a história da sua vida, desde a infância, nos anos 30, até sua adolescência, até os 16 anos de idade, nos anos 40, ali no sul dos Estados Unidos. Então ela fala muito sobre essa sua vivência como mulher negra na região sulista dos Estados Unidos, no começo do século XX, praticamente durante o período da Depressão. Essa edição que eu tenho aqui é um e-book, né? E ele é, deixa eu ver, ele é um e-book da editora Astral Cultural e é uma edição de 2018. Eu vou botar o link aqui pra vocês. Eu já fiz uma resenha, na verdade, se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda resenha que eu fiz nesse canal, foi sobre esse livro, e eu vou colocar o link aqui embaixo. Então, se você ficar interessado em saber mais e conhecer mais sobre a Maya Angelou, né, que é uma poetisa, uma autora, vai estar aqui na descrição. O próximo livro que eu também li em e-book é o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que foi publicado pela primeira vez em 1847. Esse é um clássico da literatura universal, um clássico da literatura inglesa. Essa edição que eu tenho é uma edição bilíngue, é um e-book que é da editora Landmark e é de 2018. Ele é uma autobiografia ficcional, ou seja, é a protagonista que conta a própria história, que é essa órfã chamada Jane Eyre, e fala um pouco desse seu romance meio esquisito que ela tem com um rico chamado Sr. Rochester, né? Esse livro foi adaptado para o cinema pela última vez, foi várias vezes, né? Mas a última vez foi em 2011. A Jane Eyre é a moça que faz a Alice no País das Maravilhas, vou colocar o nome dela, e quem faz o Rochester é o Michael Fassbender, né? E é uma adaptação bastante decente, então eu indico que vocês leiam o livro e depois assistam o filme, obviamente. Esse livro foi a primeira resenha que eu fiz nesse canal, foi o primeiro vídeo do canal Leia Preta Leia, foi uma resenha de Jane Eyre, então eu vou colocar o link aqui e na caixinha de descrição, então vocês assistam e espero que vocês se interessem. Terceiro livro, A Espera de um Milagre, de 1996, escrito por Stephen King, o mestre do terror, meu autor favorito. Esse não é um livro de terror, mas ele é um livro do que a gente chama de realidade fantástica, realismo fantástico, que é um livro que trata de questões históricas, trata da realidade, mas que tem uma coisa mágica, paranormal e etc. Esse livro, essa história é muito conhecida porque ela foi adaptada para o cinema em 1999 com o Tom Hanks no papel principal. Essa edição que eu tenho aqui é a edição de bolso de 2009, da editora Ponto de Leitura, tá? E essa história, ela é contada em primeira pessoa através das reminiscências do Paul Edgecombe, que é esse personagem principal, durante a época da Grande Depressão nos Estados Unidos, principalmente no ano de 1932, quando ele era o supervisor do Corredor da Morte, né, de uma prisão no sul dos Estados Unidos, onde eles chamavam de A Milha Verde, The Green Mile, né, que era o nome original desse livro. E aí, em 1932, ele recebe uma das suas figuras, né, um dos seus presos que estão ali na pena de morte, é o John Coffey, que é um cara negro, um cara enorme e meio mágico, assim, que foi preso por ter sido acusado de estuprar e matar 2 meninas loiras, né, 2 irmãs. Esse romance ele foi adaptado para o cinema em 1999, como eu disse, e o Tom Hanks faz o papel do Edgecombe, e o falecido Michael Clarke Duncan, ele fez o papel do John Coffey, inclusive ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse papel. Esse filme é lindíssimo, pena que tem mais de 3 horas de duração, mas vale a pena. A adaptação para o cinema é muito decente, muito parecida com o livro, então... Mas obviamente que o livro vai ser melhor, até porque o livro tem mais personagens do que no filme. Na sequência, O Jardineiro Fiel, de 2001, escrito por John le Carré, que é um autor americano super especialista em romances de espionagem. Esse aqui é o livro de espionagem, né? Ele é o livro que vai apresentar uma realidade aterradora que acontece até hoje na África, que os países da África muitas vezes são usados como laboratório de experimento, como campo de extermínio, como campo de extração de recursos para países desenvolvidos, né? Principalmente do norte global. E a gente vai contar aqui a história da Tessa, que é a nossa heroína, que é assassinada nas primeiras partes do livro, e o esposo dela, o marido dela, que é o Justin Quayle, né? Ele é um diplomata
e ele é o protagonista, né? E aí ele sai daquela vida pacata, ele é um jardineiro muito bom, por isso que o nome dele é Jardineiro Fiel, mas ele tem uma vida muito pacata, ele é um diplomata, e quando ele vê a esposa dele assassinada, ele vai investigar, porque a Tessa estava investigando uma indústria farmacêutica que estava tentando criar a cura para tuberculose e para AIDS na África. Esse livro foi adaptado para o cinema em 2005, pela direção do Fernando Meirelles, que é um diretor brasileiro, né? Ele teve o Ralph Fiennes, nosso querido Voldemort, como personagem principal, e a Rachel Weisz no papel da Tessa. Também é uma adaptação muito boa, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme. O livro, obviamente, é muito melhor, tá? Mas a adaptação não deixa nada a desejar, então recomendo o livro e o filme. Esse próximo livro nosso, ele sempre foi um livro muito querido pra mim, que eu tenho há muitos anos, esse livro, mas ele se tornou de novo na moda porque acabou de sair um filme baseado nele, que é o livro Mulherzinhas, de 1868, que foi escrito pela autora Louisa May Alcott. Esse é um livro parcialmente autobiográfico, porque a autora se inspirou nela e nas suas 3 irmãs para escrever as personagens. Esse livro teve uma adaptação muito recente, o filme Adoráveis Mulheres, que foi produzido na Inglaterra, né? E ele é de 2019, e ele tem a Emma Watson, a Saoirse Ronan e a Meryl Streep e aquele menino Timothy do Me Chama Pelo Seu Nome, nos personagens principais. O livro conta a história da família Marsh, né? Que são essas 4 irmãs, a Jo e a Maggie, que são as mais velhas, a Beth e a Amy, que vivem com a sua mãe no período da Guerra Civil Americana. O livro se passa nos Estados Unidos. O pai delas vai pra guerra e elas estão ali tentando sobreviver, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa parecida com a da Jane Austen, que é falar muito sobre o pensamento feminino e sobre essa sua vivência doméstica. Esse é um clássico super adorado, já foi adaptado para o cinema várias vezes. A última vez acho que foi em 1991 com a Winona Ryder no papel principal da Jo, mas na sequência eu tenho essa trilogia da Jane Austen, que conta com os 3 principais livros dela: o Razão e Sensibilidade, que foi o primeiro, de 1811, o Orgulho e Preconceito, que é o mais famoso, de 1813, e o Persuasão, de 1818, que foi publicado póstumamente após a morte da autora, né? Jane Austen morreu muito nova, com 32 anos. Essa edição aqui que eu tenho é uma edição da editora Martin Claret, de 2010. É ótima porque ela vem com as três edições, né? E essa, é claro, que são literaturas clássicas, classiquíssimas. Jane Austen é uma super autora inglesa, e aqui tem muita questão do foco das mulheres. As mulheres são sempre protagonistas. A gente vai ver muito essa questão de uma narrativa doméstica, mas ao mesmo tempo personagens muito fortes, como a Elizabeth Bennet do Orgulho e Preconceito. E é um livro super bom, e tem romance para quem gosta de romance, tem intriga para quem gosta de intriga, então eles são livros ótimos e de uma leitura muito rápida. Na sequência eu tenho O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que foi publicado pela primeira vez em 1890. Esse é um livro que é tipo uma literatura gótica, é uma literatura gótica de terror, porque ele tem uma coisa sobrenatural. E é muito bacana porque o Oscar Wilde era um autor homossexual, um autor LGBT, então tem essa questão, né, muito interessante. Essa edição que eu tenho é da editora Biblioteca Folha, era a coleção Clássicos da Literatura Universal, né, e essa edição que eu tenho aqui é de 1998. O livro vai contar a história do belo jovem Dorian Gray, né? Ele vai ser pintado de corpo inteiro pelo pintor Basil Howard, e ao mesmo tempo o Dorian conhece a vida super hedonista, super voltada para o prazer do Lord Henry, e aí ele vai se passar a deliciar com essa vida, essas experiências sem sentido, e como ele começa a ficar uma pessoa meio ruim, ele faz um pacto para que os sinais físicos da sua maldade comecem a ser mostrados no quadro e não nele. Então, com o passar do tempo, ele vai sofrendo um decaimento moral absurdo, mas todos os efeitos dos males que ele causa vão para o quadro e ele nunca envelhece. Esse livro teve uma última adaptação em 2009, né? Até teve a participação do Colin Firth, se eu não me engano. É uma boa adaptação, não é maravilhosa, mas é uma boa adaptação, e eu recomendo que vocês assistam e que também leiam o livro, vocês dizendo que é um livro fininho, é super bom de ler. Próximo livro indicado, clássico maravilhoso dos mistérios, O Código da Vinci, do autor, um dos meus autores favoritos, que é o Dan Brown. O Dan Brown tem vários livros, eu já li todos os livros dele. O Código da Vinci é o meu favorito, mas o livro Inferno eu também gostei muito, né? Essa edição que eu tenho aqui é uma edição de 2012 da editora Arqueiro, que é a editora que edita os livros publica os livros do Dan Brown no Brasil. Aqui que a gente vai conhecer, que a gente vai conhecer não, né? Que a gente vai
ver as agruras, né, das aventuras do professor Robert Langdon, que é o simbologista de Harvard. Esse livro, ele veio depois dos Anjos e Demônios. O Anjos e Demônios é o primeiro do Robert Langdon, mas no cinema ele foi adaptado primeiro em 2006, então parece que ele fica primeiro, né? E aí esse livro vai tratar sobre os mistérios da genealogia, né, da árvore genealógica de Jesus, e tem uma porrada de conspiração, inclusive envolvendo a Igreja Católica, né, parte da Igreja Católica, e na época que ele foi lançado ele teve uma super repercussão, tanto negativa como positiva, porque ao mesmo tempo que ele se tornou um best-seller e um clássico, né, ele também foi vítima até de fogueiras, né, de queimadas desse livro. As adaptações para o cinema dos livros do Dan Brown são adaptações bem ruins. A Inferno é horrorosa, não tem nada a ver com o livro. A adaptação do Código da Vinci é a melhorzinha, então recomendo que vocês leiam o livro e, sinceramente, nenhum torrent salva as adaptações para o cinema. Agora a gente vai entrar nas ficções à brasileira, né? E a primeira que eu quero indicar para vocês é O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Foi escrito em 1890 e ele faz parte da área de literatura que chama do romance naturalista, que estava muito em voga naquela época, né? Essa edição que eu tenho é uma edição que eu acho que é gratuita, que é das edições culturais da Câmara Brasileira, da Câmara dos Deputados, ela é de 2018. Né? Eu acho que eu peguei esse livro de graça na Amazon, eu paguei, sei lá, 99 centavos. Esse é um clássico brasileiro de todos os tempos do romance naturalista. Eu li esse livro pela primeira vez no ensino médio e depois li várias vezes. Ele expõe muito, de forma escancarada, a situação urbana do Rio no início da década de 1900. Ele expõe muito, de forma escancarada, a situação da cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX. Ele vai falar desses problemas urbanos e sanitários do Rio de Janeiro e vai expor esse estilo de moradia, que é o estilo de moradia do cortiço. Então esse livro ele era como se fosse uma obra de denúncia da situação sanitarista, porque no final do século XIX, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Estado brasileiro começaram a combater os cortiços como se eles fossem uma doença. Então, naquelas obras sanitaristas, eles tiravam as pessoas de suas casas, deixavam elas a Deus dará, apenas para fazer projetos higienistas na cidade, como foi feito na cidade de Paris. Então a obra ela vai descrever a ascensão social do cara que chama João Romão, que ele é dono de uma pedreira, de umas mercearias, ele é dono de um cortiço no centro do Rio de Janeiro, e aí ele vai ficando rico, e aí ele acaba casando com a filha de um comendador, né, que o nome é Comendador Miranda, né? E no meio da narrativa dessa ascensão social, eles mostram outras narrativas de outras vidas, outros causos, né, de pessoas que moram nesse ambiente, que é um ambiente insalubre, degenerado, e o livro mostra como essas pessoas, elas passam por mudanças morais, né, por viver naquele ambiente degenerado. Oi, gente, quem tá aqui, tem mais de um ano que vocês não veem essa cabrita, né? Minha princesa. O próximo livro, eu não tenho ele aqui, né? Não sei onde foi parar a minha cópia, que é o livro O Bom Crioulo, de 1895, do Adolfo Caminha. Eu li esse livro pela primeira vez estudando para o vestibular, né? Que antigamente o vestibular tinha uma lista de livros. E no ano que eu fiz o Cortiço e o Bom Crioulo faziam parte, e esse livro me marcou profundamente, porque sem dúvida foi uma das primeiras histórias de romance LGBT que eu já li na minha vida, né? Ele é um romance naturalista também, assim como o do Aloysio de Azevedo, e ele tem a temática de LGBT, né? E ele na época gerou um furdunço quando ele foi lançado, porque ele tratava de assuntos extremamente tabus, como romances entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Dois homossexuais, e ao mesmo tempo romance interracial, porque esses dois gays, um é negro e o outro é branco. Até hoje ele é considerado o primeiro livro a tratar da temática de romance gay na história da literatura brasileira e talvez na história da literatura moderna mundial. A história vai abordar a paixão do bom crioulo, que é o Amaro. Ele é um marinheiro, um ex-escravo que trabalha na marinha, trabalha em navios mercantes, e ele se apaixona por um jovem louro de olhos azuis chamado Aleixo. E aí os dois vivem uma relação praticamente marital, eles alugam um quartinho na Rua do Lavradio, no Rio de Janeiro, e eles vivem ali um caso de amor super tórrido. E a gente conhece a narrativa do ponto de vista do Amaro, do bom crioulo, porque ele é um cara que tá super em dúvida, apesar dele estar apaixonado, perdidamente apaixonado pelo cara, ele tá super em dúvida daquela situação, ele tem vergonha do que ele tá fazendo. Na sequência, eu tenho Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro foi publicado em 1938. Essa edição que eu tenho é a 13ª edição, de 1998, da editora Record. Essa edição está com a gente há muito tempo, né?
E esse é com certeza um dos meus livros favoritos. Ele é um romance modernista da década de 30, onde o Graciliano Ramos expõe, né, uma vida muito realista, muito sofrida do nordestino, do sertanejo do Nordeste. Então ele vai contar a história da vida de Fabiano, da sua esposa Vitória, dos seus 2 filhos pequenos e da cadela baleia. E o Fabiano é que é a pessoa que narra, embora o livro seja narrado em terceira pessoa, a gente vê mais o ponto de vista do Fabiano. Eles são uma família de retirantes, né, que vivem uma trajetória extremamente castigada pela seca, pela pobreza, e o autor vai denunciar, assim, as desigualdades sociais que existiam naquela época. E por último, na linha de ficção brasileira, a gente tem o clássico brasileiro de todos os tempos, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Ele é de 1899, mas essa edição que eu tenho aqui é de 2007, da editora LIPM Pocket, né? Uma editora, é uma coisa de livros, né? Ele conta a história em primeira pessoa do Bentinho, né? Do Bento, que é o Dom Casmurro, e fala muito da história dele na infância, de como a mãe dele fez uma promessa e mandou ele pro seminário, e ele conheceu seu melhor amigo, e depois ele conhece a menina Capitu, que é a famosa Capitu dos Olhos de Ressaca, e ele acaba se casando com ela, e aí o livro passa todo naquela coisa de será então que a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Essa é a dúvida que nunca vai sarar, né? Na linha dos livros não ficcionais, eu queria mostrar para vocês livros mais leves, que seriam manuais, assim, livros mais tranquilos, não tanto didáticos. Então a gente tem O Feminismo é para Todo Mundo, de 2000, da Bell Hooks. Eu não tenho esse livro porque eu li na biblioteca lá na Inglaterra. Ele é um manual de feminismo, de como você pode se tornar uma pessoa feminista, de como as suas relações podem ser feministas. Então ele não é um livro extremamente científico, é um livro pequenininho e super fácil de ler. E é um livro excelente para ler, para vocês começarem a entender sobre feminismo. Em seguida, eu tenho o mesmo tipo de manual, são livros manifesto, na verdade, que é o livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie. Esse livro é de 2014 e é baseado numa palestra de TED Talks que ela deu alguns anos antes, né, do livro ser lançado. E aqui é onde ela vai fazer um manifesto do que ela entende por feminismo, né, e como que a gente pode se tornar feminista. Na sequência, esse livro que eu ainda estou lendo, que é o livro 21 Lições para o Século XXI, foi o último livro publicado do autor, do historiador Yuval Noah Harari. Vocês devem saber dele porque ele foi o cara que escreveu Sapiens e Homo Deus. Eu republiquei recentemente a resenha do Homo Sapiens, também vou fazer uma resenha do Homo Deus no futuro e vou colocar aqui na caixinha de descrição para vocês assistirem, né? E essa edição que eu tenho aqui é da Companhia das Letras, que é a editora que publica os livros do Yuval Harari no Brasil. Então, esse livro, ele compõe uma trilogia, né, com os outros. Então, em Sapiens, o Yuval mostrou o passado da humanidade. Em Homo Deus, ele elucubrou sobre o futuro. E em 21 Lições para o Século XXI, ele fala do presente e nos conduz sobre os desafios do presente. E por último, esse aqui é um livro não ficcional numa linha mais, sabe, relaxar a cabeça, que é Como Ser uma Parisiense em Qualquer Lugar do Mundo, que é uma espécie de guia de estilo meio estereotipado sobre por que as mulheres de Paris têm essa marca, né, são esses ícones de beleza, de estilo, de culinária, de tudo. Pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal chamado Free Winnie, que eu citei no início desse vídeo. Lá saem vídeos geralmente às quartas-feiras, quando eu consigo fazer, né? Essa quarta-feira vai ter vídeo com certeza. Você também pode encontrar esse tipo de conteúdo e mais conteúdos no Instagram em @leiapretaleia. Era isso que eu tinha pra oferecer pra vocês hoje. Até a próxima!